Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um devocional aqui do canal. Para você que não me conhece, eu sou a Pri. Aqui neste canal a gente faz um devocional diário para poder edificar nossa vida com a palavra do Senhor. Então, vamos lá, nossa oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor colocou em nossa mesa. Toma conta, Senhor, de cada aspecto da nossa vida, Pai. Financeira, espiritual, sentimental, ó Deus, de cada pedacinho do nosso ser. Fala, Senhor, aos nossos corações aquilo que a gente precisa ouvir. Nos capacita, Pai, para poder trabalhar na Tua obra. Abençoa cada família que está vendo esse devocional neste momento, que elas se sintam impactadas positivamente e transformadas, Pai, pela Tua palavra. Abençoa, Senhor, a família, os amigos, os entes queridos, todos, Pai, mantém todos sobre as suas asas, Senhor. Protege, livra do mal, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Permaneça conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agora, pessoal, vamos lá à nossa leitura de hoje. Que hoje ela vai estar lá em Mateus, capítulo 14, versículos do 14 ao 33. Se você tem uma Bíblia próxima a você, eu sugiro que você esteja pegando para acompanhar a leitura conosco. Então, vamos começar. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão, parou com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada, já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Agora vamos lá, pessoal, a nossa reflexão. Verdadeiramente o Filho de Deus.
O dia do famoso vendaval começou maravilhoso. Jesus passou horas curando e ensinando uma multidão. Depois de um longo dia, os discípulos perceberam que a multidão estava tão impressionada com Jesus que preferiu ficar ali em vez de se alimentar. Então Jesus recolheu o alimento que eles tinham, 5 pães e 2 peixes, e o multiplicou milagrosamente. À noite, os discípulos entraram no mar da Galileia e enfrentaram um intenso vendaval. Jesus foi até eles andando sobre o mar e cessou os ventos quando entrou no barco. Imediatamente os discípulos reconheceram o feito espetacular de Jesus e o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Imagine isto: no mesmo dia, os discípulos viram Jesus curar milhares de pessoas, multiplicar alimento, andar sobre o agitado mar e acalmar o vendaval. A conclusão óbvia deles era que Jesus era divino, por isso merecia ser adorado. Essa era a conclusão óbvia dos discípulos, mas muitas vezes não é a nossa. Provavelmente você já viu doentes terminais sendo recuperados. Já viu a provisão chegar quando não existia mais esperança, ou escapou da morte de maneira impressionante. Qual foi a sua conclusão? Jesus é o único que merece louvor em cada uma dessas situações. Ele é quem tem domínio sobre tudo, pois tudo foi criado por ele. Meu desejo sincero é que você perceba quem é aquele que cura, alimenta e cessa os ventos. E percebendo isso, faça como os discípulos. Adore-o, dizendo de fato, ele é o Filho de Deus. Jesus é o único que merece louvor em todas as situações. Ele é que tem domínio sobre tudo, pois tudo foi criado por ele. Amém. Então, pessoal, esse foi o nosso devocional de hoje. Fiquem todos com Deus. Até o próximo, se Deus quiser.